Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho que nós vamos refletir, Marcos, capítulo 6, do versículo 14 ao 29, depois você pode reler este texto, vai nos ensinar algumas lições importantes para as nossas famílias. Porque refletir o que aconteceu há 2000 anos atrás, o texto é claro com todo o desenrolar dos fatos. Mas o que nós podemos aprender deste episódio louco de Herodes, de Herodíades, de Salomé, de João Batista, para as nossas famílias de hoje? Algo que nós não podemos esquecer é que calando a voz, nós vamos aniquilar a consciência. Aqui nós temos um problema grave. E onde existe esse problema, só vai acontecer coisas ruins, que é um pecado declarado. A pessoa sabe que é pecado, ela sabe que não deveria estar fazendo aquilo, ela tem conhecimento que é contra a lei de Deus, mas se eu estou feliz, está valendo. Se eu estou feliz, está legal. Aqui é o problema de Herodes e Herodíades. Já começou bem ruim a história dos dois. Herodíades era a esposa de Filipe. Quem era o Filipe? Irmão de Herodes. Olha a confusão. Ela larga o marido para morar com o irmão dele. E o irmão aceita. Ou seja, é cobra comendo cobra. Como que o próprio irmão aceita trair o próprio irmão com a mulher dele? E como que essa mulher fez tudo de caso pensado? Talvez ela queria mesmo o poder de Herodes. Não podendo ir a Herodes, deve ter se galanteado para o irmão, entrando para a família, aprontou o que aprontou para acabar com Herodes. O problema que eles não imaginavam é que haveria uma voz em nome de Deus. Uma voz que falava em nome de Deus e que não se calaria perante o pecado. É o último dos profetas, é João o Batista. Aqui vale a pena lembrar a definição de profeta. Profeta não é aquele que conhece o futuro, isso é outra coisa. Profeta é aquele que faz uma releitura da realidade aos olhos de Deus. Ele relê os acontecimentos a partir da vontade de Deus. E o profeta tem duas atitudes principais. Uma é o anúncio. A outra função do profeta é a denúncia. Ou ele está anunciando, ou ele estará denunciando. O que o profeta anuncia? As coisas de Deus, a palavra de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. E o que o profeta denuncia? A injustiça, o pecado e entre eles o adultério. João Batista não se calou perante os poderosos. Quando ele viu Herodes com a mulher do irmão Herodíades, ele não pensou duas vezes em falar com Herodes. Isso não te é lícito. Você não pode ficar com a mulher do seu irmão. Isto é adultério, porque ela já é casada. Herodes gostava muito de João. Ele gostava de ficar escutando João Batista.
a cabecinha dele ficava um pouco ruim, porque João Batista falava umas coisas que o levavam a pensar em coisas que ele nunca tinha pensado antes. Porém, Herodíades odiava João, porque ele estava atrapalhando os planos dela. Ele estava jogando farinha no ventilador. Ela custou a deitar-se com Herodes. Quando ela conseguiu o que ela queria, aparece João falando: não pode, isso é pecado, vocês não serão abençoados. A palavra diz que Herodíades odiava João e queria matá-lo. E por que ela queria matá-lo? Porque ele a acusava. E a minha pergunta é: matando João, o pecado do adultério não seria mais pecado? Matando João, ela ter largado o marido e ter se deitado com o irmão, ficaria certo? Meus irmãos, muitas pessoas estão entrando pelo caminho de Herodíades. Para calarem uma voz, ao invés de buscar a conversão, tenta minar a própria palavra de Deus, tirando o crédito de quem fala para justificar uma vida, aos olhos de Deus, errada. E se Herodíades queria matar João, por que ela não tinha matado ainda? Porque Herodes o defendia. Para agradar a mulher, Herodes mandou prender João Batista, mas não havia planos de exterminá-lo, porque a palavra vai dizer que Herodes sabia que ele era um profeta. Herodes tinha medo de João. Olha aqui a diferença. João não tinha medo de Herodes. João não tinha medo de Herodíades. Ele soltava o verbo. Porém, Herodes tinha medo de João, porque Herodes sabia que ele era um homem de Deus, que ele tinha uma palavra de Deus. Então, já que não vamos matá-lo, vamos prendê-lo. Meus irmãos, guarde uma coisa: se na sua família há problemas não resolvidos, resolvam, porque problema guardado é problema dobrado. Eu não sei por que as pessoas não resolvem problemas. Acontece uma discussão na família, acontece uma briga, acontece um mal entendido, eles ficam sem se falar, aí fica uma semana, um mês, 4 meses, um ano. Passado esse tempo, eles começam a conversar de novo e continuam a vida como se nada tivesse acontecido. Só que aquele problema lá de trás, ele não foi resolvido. Prova disso: basta surgir uma discussão, basta começar uma outra briga, que aquele problema vai aparecer de novo. As pessoas começam a falar daquilo, porque não foi curado. É uma ferida com uma casca frágil. Não sei se vocês se lembram, eu já usei muito mercúrio, hoje não se vende mais, mas nas farmácias, a mamãe e o papai tinham em casa um vidrinho de mercúrio. Então a criança cortava o dedo, esfolava o joelho, a mãe passava mercúrio, muito vermelho, manchava a coxa, manchava a roupa, era uma confusão. Por que que eles tiraram o mercúrio do mercado? Porque o mercúrio tem uma característica: ele cicatriza por cima, a casca está por cima, e as crianças gostavam de, quando estava com uma casquinha ou machucado, o que as crianças fazem? Fica cutucando, fica escravatando. Quando ela conseguia arrancar a casquinha, o que acontecia? Sangrava de novo.
O mercúrio não curava a profundidade, ele curava só de maneira superficial. Tem certas brigas na família que são curadas a lá mercúrio, só na superfície. A hora que você mexe na casca, há muita mágoa, há muito problema não resolvido. É primo com ranço com primo, é cunhado brigando com a outra família, é irmão que não combina. Na hora da briga tudo isso virá à tona, porque se você não resolve os seus problemas, e isso é guardado no seu coração, aquela raiva momentânea, e a raiva não é pecado, o pecado é quem te faz raiva. Ah, padre, eu vim confessar. Qual é o seu pecado, minha filha? Então, fulano me mata de raiva. Não, o pecado é dele, não o seu não. Ai, padre, mas a gente não pode sentir raiva. Eu falei, olha, o dia que você não sentir mais raiva, você ficará triste. Por quê, padre? Porque você morreu. O morto não sente raiva, o morto não tem emoção. Enquanto estivermos vivos, nós somos seres emocionais. Mas qual é o problema da raiva? A raiva é passageira. A raiva, ela começa, ela tem meio, ela tem fim. O problema, se você fica cultivando a raiva, há pessoas que cultivam a raiva como se cultivam um bonsai. Conhece bonsai? Aquelas árvores pequenininhas, lindas, japonesas, tem que ter uma paciência danada. Mas a pessoa corta uma folhinha, ela fica cultivando aquilo e a árvore vai crescendo. Tem gente que no coração fica cultivando o bonsai da raiva. Ela não resolve a raiva, ela fica alimentando a raiva. Uma raiva alimentada, ela vira o quê? Ódio. Se a raiva não é pecado, o ódio o é. O ódio me leva a exterminar o outro. O ódio me leva a matar o outro. Se não fisicamente, existencialmente. Fulano de tal morreu para mim. Eu não falo com fulano. É ele entrar por uma porta e eu sair pela outra. Onde esta pessoa está, eu não vou. Isso é pecado grave. Você matou a pessoa. Só que você não a matou fisicamente, você a matou existencialmente, emocionalmente. Então precisamos trabalhar os problemas enquanto tem jeito de trabalhar. Herodíades não resolveu a sua vida. Ela estava no pecado e ela queria ficar no pecado e ela não queria sair do pecado. Então João, que estava falando para ajudá-la, para que ela fosse uma mulher abençoada, ela cultivou raiva de João, um dia, uma semana, meses a fio, e aquela raiva foi nutrida e virou ódio. E guarde uma coisa: uma pessoa movida pelo ódio, ela espera apenas a oportunidade para agir. Uma pessoa que tem ódio, você pode dormir com um olho fechado e um olho aberto, se ela dorme no mesmo quarto que você, porque ela está esperando só a oportunidade para agir. A raiva não, o ódio sim. Criança não tem ódio, criança tem raiva. Eles estão brincando lá, um dá um soco no outro, pega o carrinho, eles começam a brigar, puxa cabelo, tá soco, aquela confusão danada, os pais entram, separa, pronto. Fica olhando daqui a 10 minutos, estão brincando de novo, estão todo mundo junto. Quer dizer, a raiva passa, é momentânea, o ódio não. E a Bíblia não diz que Herodíades tinha raiva de João, ela tinha ódio. E porque tinha ódio, ela queria matá-lo. E porque queria matá-lo, ela esperava uma oportunidade. Meus irmãos, quem na Bíblia é o oportunista por excelência e que só está esperando você abrir guarda para ele investir contra a sua vida? João 10:10, matar, roubar e destruir. Quem é
o oportunista por excelência? O demônio. Se você lê a Escritura, não há pessoa mais oportunista. Eu vou citar apenas 3 textos breves. Primeiro texto, Adão e Eva. Por que a serpente não apareceu para a mulher com Adão do lado? Por que a serpente não tentou a mulher com Adão perto? Porque Adão tinha colocado a serpente para correr. Adão tinha arrumado lá um toco, um pedaço de pau, tinha acabado com ela. Porque a ordem de não comer o fruto não foi dada para Eva. Quem conhece Bíblia, a ordem foi dada para Adão. Depois da ordem é que Deus cria Eva. Então Adão que falou para Eva a ordem de Deus. Então o diabo é oportunista. Ele estava naquela árvore, mas ele estava esperando o quê? A oportunidade. Qual a oportunidade? Um dia essa mulher vai estar sozinha. Um dia o homem não estará do lado dela para protegê-la. Será a minha hora. E o dia chegou. Eva está sozinha, o diabo entra em cena e você conhece a história. Por que o diabo não aparece para Jesus no alto do Monte Tabor, quando ele está transfigurando? Não, ele apareceu para Jesus aonde? No deserto, quando Jesus estava 40 dias com fome, com sede, assumindo a sua humanidade, fraco. Aí o diabo falou, opa, minha oportunidade. Jesus, coisa boa é um pão quentinho, né? Está com fome, né, Jesus? Transforma essa pedra em pão. Oportunista. Ele esperou Jesus estar com fome, fraco, para oferecer o que ele desejava. Quando acaba a tentação do deserto, o que diz o texto? O diabo se afastou até o momento propício. Ou seja, ele estava esperando o quê? Oportunidade. Quando que surgiu a oportunidade? No Getsemane. Quando Jesus está suando sangue, ele diz, Pai, se é possível, afasta esse cálice, não faça a minha, mas a tua vontade. Ali o diabo entrou de sola. Jesus ficou angustiado, sofrendo. Ele entrou em tamanho pânico que os seus vasos se dilataram. Ele começou a suar sangue. Olha como que a oportunidade não pode ser dada. O pessoal fala, né? A oportunidade faz o ladrão. O que a leitura diz? Herodíades tinha ódio? Então tá bom, eu sei esperar. Eu não me lembro se é a cobra jararaca, mas as pessoas que cuidam da zona rural e que moram em sítio, eu acho que é jararaca, me contaram que eles estão roçando a cana. Eles vão e pisam numa jararaca, quando dá uma foiçada nela, e ali eles vão, ela não consegue picar. A jararaca consegue ficar no mesmo lugar 40 dias, esperando a pessoa passar de novo. Ela sabe identificar no cheiro quem olha o ódio. É jararaca mesmo. Ela fica lá. Não é jararaca, tem um ali concordando. Então a senhora, muito obrigado. Jararaca. Há pessoas que levam esse nome, né? Já ouviu ou não? Ixi, chegou a jararaca. Um dia eu fui no lugar, sabe? Fui tomar um café, era um encontro. A hora que eu entro no café, o pau está quebrando lá dentro. Falei, que isso, gente? O que aconteceu? E lá fora o povo brigando. Aí alguém falou comigo assim, padre, o senhor perdeu o barraco. Aqui dentro, estava aparecendo a Cascavel brigando com a jararaca. Eu falei, e a Cruzeiro do Sul, estamos notícia, né? Meu filho, é cobra comendo cobra, esperando a oportunidade de agir. Quem tem ódio sabe esperar. Herodíades tinha ódio e ela esperou o dia propício. E a leitura vai dizer no versículo 20, olha aqui como que as coisas acontecem. Finalmente chegou o dia oportuno. Oportunidade.
Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e cidadãos importantes da Galileia. Naquela época era normal que quem organizasse a festa fosse a mulher. No caso Herodíades, ela estava à frente da organização. Herodes era o aniversariante, ele não cuidaria da festa. Supõe-se, o texto me faz entender isso, que Herodíades planejou muito bem a maneira de embebedar Herodes. Falou: olha, coloca uma talha de vinho ao lado do trono de Herodes e não deixe a taça dele vazia. Ele bebeu, você põe mais. Ele bebeu, você põe mais. E ela aproveitou a oportunidade. Herodes começou muito elegante, depois estava muito alegre, estava rodando a coroa no dedo, chamando meu louro, né, chamando o negro de meu louro, estava totalmente alegre. Agora é a minha oportunidade. Chamou a gente, olha esta mulher, essa não é uma mulher demoníaca. Chamou a filha dela. Se fosse outra já estava errado, chamou a filha, falou: minha filha, essa sua saia está comprida demais, mostra essas coxas roliças como eu tinha na sua idade, mostra o colo, põe o seio mais assim à vista, faz uma cara de sensualidade, vai que a noite é tua, piriguete de Jerusalém. E ela entrou toda, dançando, rebolando, dando pirueta, fazendo estrela. O rei Herodes, que já estava mais para lá do que para cá, gostou da moça. Olha como que Herodíades fez tudo pensado. Hora que ele já estava muito tonto, ele gostou da moça. A pessoa bêbada é uma pessoa tola. Olhe uma pessoa bêbada, é ridículo. Não fica em pé, não sabe o que fala, uns fica abraçando os outros ficam vomitando, outros caem para a rua fora, outros querem bater em todo mundo. Ninguém gosta de bêbado, fica ridículo. Herodes estava bêbado. Aí ele vira para ela e diz o quê? Vem cá, nossa, você dançou bem demais, assim você mata o papai. Eu fui o primeiro que falou isso. Assim você mata o papai. Olha, minha filha, você dançou tão bem que eu vou te falar o seguinte. Gente, olha, se uma pessoa normal, nas suas capacidades neurológicas, falaria isso. Peça o que você quiser, que eu te dou. Se você pedir a metade do meu reino, é seu. Que rei que oferece isso? Que rei que oferece isso? Imagina se essa menina disse: tá bom, eu quero a metade do reino. Ele tinha que dividir com ela tudo e todos. Metade do castelo era dela, o exército, metade era dela, o ouro, metade era dela, as terras. É uma coisa louca, uma coisa ilógica. Gente, é isso que o vício faz com uma família. Uma pessoa que tem um vício, ela destrói a vida dela e a vida da família. A família toda sofre. Ah, padre, porque eu bebo mesmo, é a minha vida. Peraí, você bebe e vai para a ilha? Você bebe e mora sozinho? Não, você vai para dentro da sua casa. Você está incomodando a sua família, está incomodando a sua esposa, os seus filhos, está incomodando o vizinho, está incomodando o lugar que você trabalha. Então o vício, ele não atrai nada de bom, ele só atrai loucura. E a loucura de Herodes foi tanta que disse para a mulher algo que ninguém em sã consciência diria. Eu não sou e ninguém aqui é rei. Ninguém aqui é rei. Então nós não temos um império. Mas você que tem uma casa própria, um carro próprio, talvez um dinheiro na poupança ou investido, você que tem algum bem, uma empresa, alguma coisa. Imagina você tonto e você fala para alguém: nossa, se eu vou pedir a metade de tudo que eu tenho, eu te dou. Quem aqui em sã consciência vai dar para alguém que dançou para você a metade de tudo que você tem? Ninguém.
Ninguém, meu irmão. A não ser que falar, é porque não tem nada. Aí não tem nada, você não vai dar nada. Mas alguém tem alguma coisa? Ninguém. Então Herodes não estava batendo bem, e Herodíades aproveitou. Aqui eu chamo a atenção das mulheres. E as mulheres, as que são mães. Você que é mulher e você que é mãe, você não imagina o poder da sua influência na vida dos seus filhos, principalmente na tenra idade. Quando eles chegarem na adolescência, na juventude, é o momento da colheita. Mas o momento do plantio é na primeira infância, 7 anos, e no desenvolvimento, 14 anos. Daí para frente, a repetição de padrão e amadurecimento. Então a mãe, claro, o pai também, mas a mãe na questão da amamentação, da emotividade, mais colo, mais abraço, ela tem uma conexão profunda com os filhos. Então a mãe pode passar para os filhos grandes valores, para serem grandes homens e mulheres. Tanto é que Salomé, depois que rebolou à vontade, não é? A hora que ele pergunta o que você quer, a menina, ela é tão dependente da mãe, ela está vendo o que a mãe está fazendo, e ela aprova tudo que a mãe faz, ela não pede nada, ela vai até a mãe. Talvez o texto não disse, mas ela podia ter dito, né? Ô mãe, ele gostou, mãe, ele falou que eu posso pedir a metade do reino. Eu sei que eu vou pedir, mãe, vou pedir uma casa, um terreno, vou pedir ouro, vou pedir um título importante. Não, Herodíades estava com ódio, e a pessoa com ódio, ela fica cega, e uma pessoa cega de ódio, ela mata. Não vou contar o caso, mas quando eu era padre em Carmo do Cajuru, eu conheci o delegado de lá. De vez em quando nós nos trombávamos, e ele me disse algo que nunca esqueci: padre, o senhor não imagina como é fácil matar alguém com ódio. Eu atendo casos de pessoas boas, não tem passagem nenhuma na polícia, mas viram tal coisa e ficaram com tanto ódio, que quando ela caiu em si, já tinha feito a besteira. Como o senhor aqui da Redondeza, chegou em casa um dia antes, a mulher estava na cama com o primo. Ele entrou num surto, ele mata ela e mata ele, e ele desmaia de raiva. Ele só foi entender o que ele tinha feito no hospital, quando ele voltou do surto. Ele ficou cego de raiva. Não sei se você já ouviu essa expressão: nossa, eu tenho tanta raiva que eu fiquei cego. Isso acontece. Herodíades tinha tanto ódio de João, que ela estava cega, e ela não queria outra coisa, ela queria a morte de João. A filha com o futuro promissor pela frente, o que a mãe pede? Peça a cabeça. Eu quero a cabeça de João. A menina não podia fazer outra coisa, ela chega perto do rei: eu quero a cabeça de João Batista. E naquela época deu a palavra tinha valor. Se o rei disse, se cumpria. Peça o que você quiser, eu quero a cabeça. E a minha pergunta é: qual a utilidade da cabeça de João Batista, se não a vingança? Não tem utilidade. E o texto diz que mataram João, trouxeram a cabeça, deram para a menina. Coitadinha, a menina foi e deu para a mãe. Que utilidade que tem aquilo? Quais são os sinais de que a nossa família não está bem? Muitos estão no texto que nós lemos. O pecado, aqui o adultério, a bebedeira, a sensualidade, o ódio, a inveja, o rancor, pessoas oportunistas, e terminou tudo na morte. Nós vemos uma história dessa, parece um trecho de novela, tão horripilante que é.
Mas se você começar a assistir esses jornais policiais, não assista muito não, senão você vai mudar de controle, o seu dedo sujo de sangue. Você vai mudar assim, até escorre sangue. Mas de vez em quando você assiste, muitas famílias estão vivendo isso aqui. Eles estão se matando. E se mata todos os dias. Se mata todos os dias. E quem é especialista nessa área diz: os nossos inimigos nem sempre estão fora, eles estão dentro do muro. A maioria de crimes passionais contra mulheres não são de assaltos, é o companheiro que não aceita o término do relacionamento, ou vai ficar comigo, eu vou te matar, e mata. Ele tem ódio, ele fica cego de ódio. Por dia no Brasil se matam 27 mulheres. Ódio. E ali, quando você vai analisar, já está bebida, já tem droga, já tem adultério, é uma bagunça. Tudo a Bíblia está nos mostrando. O que começa certo vai terminar com bênção. O que começa errado não vai terminar bem. O que começa de qualquer jeito haverá de terminar de qualquer jeito. O que nós precisamos levar para as nossas casas, para que a história de Herodes e Herodíades não se repita? O amor de Deus. Fazer uma experiência profunda do amor de Deus, para que o amor de Deus nos afaste de tanta coisa errada. Porque se você não tem a consciência de que você tem um Deus que te ama, um Deus que cuida, você haverá de cair nessas coisas de maneira muito fácil. A primeira leitura vai dizer isso: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. O que pode me fazer o homem? Mas quem está dizendo isso aos hebreus conhece a Deus. O Senhor é o meu auxílio, não tenho medo. Que pode o homem me fazer? No Salmo nós cantamos: o Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Se contra mim um exército se armar, o meu coração está tranquilo. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim eu confiarei. Meus irmãos, nós precisamos buscar uma vida de fé, uma vida de conhecer a Deus, para que Deus jogue no seu time, se é que você me entende. Deus não pode ser o nosso rival, ou você se tornar rival de Deus. Deus é o primeiro interessado na sua vitória, na sua bênção, no seu direcionamento. Então nós precisamos confiar em Deus, para que estas oportunidades nós sejamos guardados por Ele, porque muita gente só está esperando uma oportunidade. Mas se nós estamos com Deus, nós sabemos que Jesus, e a carta aos Hebreus vai dizer: aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre haverá de nos guardar. Tudo é possível àquele que tem fé. E permita-me, meus irmãos e irmãs, um pequeno dever de casa para todos nós, para mim também. E olha que eu moro sozinho, mas para mim também. Qual é o lugar mais importante da sua casa? Quem sabe? Qual é o lugar mais importante da sua casa? Ah, padre, é a sala de visita. Lá eu recebo meus amigos. Não, não é a sala de visita. Ah, então é a cozinha. Porque hoje em dia o pessoal quer ficar na cozinha, comer a coisa. Não, não é a cozinha. E tem o banheiro, onde eu me limpo, me purifico. Não, não é o banheiro. Tem o meu quarto, onde eu descanso, a minha cama. Não, não é. Aí tem o quintal. Não, também não é. Ué, qual é o lugar mais importante da minha casa? Guarde isso e pergunte para os outros. Ninguém sabe a resposta. O lugar mais importante da sua casa é a porta de entrada. Tudo que entra na sua casa passa por ela. Tudo que sairá da sua casa sairá por ela.
Então preste atenção naquilo que entra pela porta da sua casa, porque é muito mais fácil você não deixar o ladrão entrar, porque depois que ele entrar, você colocá-lo para fora. É muito mais fácil você não deixar entrar do que ter que tirar. Então vigie a porta da sua casa. Cuidado com quem você põe para dentro da sua casa. Cuidado para quem você anda contando coisas da sua casa, da sua família. Hoje em dia, na geração do mimimi, ninguém pode, mas nós devemos ter, e você precisa ter, a vida privada. O que é a sua vida privada? É você com a sua família dentro da sua casa. Como que tem gente que gosta de anunciar até a hora que vai no banheiro? Eu e minha família, todos estamos aqui em Marataízes. E a casa não tem ninguém. E tem gente, aqui ó, não tem ninguém, tá todo mundo lá em Marataízes. Com essa família tem um carro, tem um cachorro. Essa menina estuda em tal lugar, nasceu em tal lugar. Aqui ó, pela data de nascimento, vão ver a senha do banco e daí vai. Cuide da porta da sua casa. E qual é o dever de casa? O dever de casa é esse: a partir de hoje, quando você entrar na sua casa, quando você passar pela porta da sua casa, diga para você mesmo: a partir de agora, eu serei a melhor pessoa que eu consigo ser para a minha família. Se você pensar isso todas as vezes, a sua casa estará blindada pela bênção de Deus. Casa onde as pessoas se amam, dificilmente entrará vício, entrará adultério, oportunidade para o mal, inveja, ódio, rancor, bebedeira, tudo aquilo que é uma vida desregrada. Deus estará protegendo a sua família, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser que você queira ter uma vida igual de Herodes, de Herodíades, mas a história não é feliz. Eu prefiro ter uma vida como foi a de Jesus, de Maria e de José, a sagrada família de Nazaré. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e que a nossa família seja local da experiência do amor de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. A minha alma tem sede de ti. O meu espírito necessita de ti pra te adorar, pra te adorar. Foi que eu nasci pra exaltar a ti, Senhor, pra te adorar. Foi que eu nasci pra exaltar a ti, Senhor. A minha alma tem sede de ti. O meu espírito necessita de ti. A minha alma tem sede de ti. O meu espírito necessita
de ti. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus se fez obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua professe, proclame que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa visão humana não pode ver, mas este local agora se enche de anjos, porque o Senhor aqui está. Os anjos se prostram, se ajoelham na sua presença. E a primeira leitura da missa de hoje nos disse que precisamos acolher bem uns aos outros, porque pessoas que fizeram isso sem saber acolheram anjos. Por isso nós os pedimos esta noite, Senhor, manda teus anjos, não apenas aqui nesse território eucarístico, no nosso santuário, mas envia os teus anjos às nossas casas, às nossas famílias. Proteja-nos, Senhor, de tudo aquilo que quer destruir a nossa harmonia familiar, harmonia conjugal. João 10:10 nos diz que o ladrão vem para matar, roubar, destruir, e é exatamente isso que o demônio quer fazer dentro das nossas casas: roubar a nossa fé, matar a nossa esperança, destruir o nosso amor, contaminar as pessoas. Jesus vê de cada pessoa que está aqui conosco neste santuário e as milhares que nos acompanham pelos meios de comunicação. O Senhor conhece a cada um de nós e o Senhor nos toca neste momento. Vede, Senhor, quantos corações angustiados, preocupados, infelizes, pessoas que não se sentem bem dentro de casa, pessoas que têm mais facilidade de se conectarem com as pessoas de fora do que com o próprio pai, com a própria mãe, com os próprios irmãos. Ter amigos é uma bênção, ser amigo é uma dádiva, mas não podemos menosprezar a nossa família, porque lá é o local onde Deus se revela primeiramente a nós. Senhor, nós te apresentamos os nossos impossíveis, na certeza de que o Senhor fará o possível e o impossível para que tenhamos paz, alegria, prosperidade. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Toca, Senhor Jesus, nas pessoas que se sentem sozinhas,
Mesmo no meio da sua turma, no meio de uma multidão, você se sente uma pessoa extremamente solitária. Peça ao Senhor que te liberte desta baixa autoestima, autoimagem distorcida, traumas que vão contaminando a sua vida. Toca, Senhor, tantos jovens com problemas de relacionamento. Você que não consegue manter um relacionamento, quando tudo parece indo bem, você acaba mais uma vez na solidão. Peça ao Senhor que coloque na sua vida uma pessoa que vá acrescentar na sua vida, acrescentar na sua história. Nós jogamos aos pés da sua cruz, Senhor, toda depressão, síndrome do pânico, pensamentos de suicídio, tudo aquilo, Senhor, que na nossa vida é motivo de queda para nós, é motivo de ilusão. Proteja a nossa casa, Senhor, de toda desavença. Livra o nosso coração de todo ódio. A família de Herodes, Herodíades, Salomé, nos mostrou no evangelho de hoje uma família desregrada, uma família cheia de vícios, uma família desunida, uma família interesseira. Que as nossas famílias sejam diferentes, Senhor, e preparando-nos para receber esta bênção, traga ao seu coração quais as pessoas da sua família você quer que seja abençoada esta noite. Qual é a pessoa da sua casa que você tem dificuldade de se relacionar? É o seu pai, a sua mãe, é o irmão, uma irmã, um parente? Coloque isso aos pés do Senhor. Tudo é possível aquele que crê. Quem você deseja que seja abençoado esta noite? Quais são as suas intenções particulares e familiares para esta bênção? Faça na nossa vida, Senhor, a tua vontade. Cumpra-se, Senhor, na nossa vida a tua palavra. Nós temos certeza, Senhor, e tomamos posse disso, que a nossa família está sendo abençoada esta noite. Que o Senhor está estendendo as suas mãos de graças sobre a minha vida, concedendo-me paz, alegria, confiança. O Senhor é o meu refúgio, Ele é o protetor da minha vida. Ainda que um exército se acampasse contra mim, mesmo assim meu coração estaria seguro, porque eu sei em quem eu depositei a minha fé. Eu sei em quem eu depositei a minha fé. Que esta bênção, Senhor, possa chegar aos nossos corações que aqui estamos, e a cada casa, a cada computador, a cada celular, a cada TV ligada, a cada rádio, abençoando, consagrando, protegendo as nossas famílias. Coloque agora as suas intenções para a bênção